Glória a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Aproveitando que os irmãos estão de pé. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. Ou melhor, o versículo 6 e 7. Uma alegria estar aqui com a igreja e poder também ministrar a todos o que Deus colocou no meu coração. Amém? Aproveitando até que os irmãos encontrem, eu quero pedir para os nossos irmãos e irmãs que foram escolhidos e separados aí para o ministério presbiterial, que escute bem o que eu vou falar. O Henrique mais ainda. Amém? E a igreja amada que recebe esses ministros, esses líderes obreiros, também. Aleluia. Capítulo então 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Escute bem agora esta frase: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Senhor, por misericórdia e bondade do Senhor, eu estou aqui diante deste rebanho, e com esta responsabilidade agora de ministrar a sua palavra. Me rendo completamente agora a Ti, ó amado e querido Espírito Santo. Fala conosco, esta igreja, como o Senhor quer, como o Senhor deseja e como for necessário. O Senhor conhece cada pessoa aqui. O Senhor sabe também, Senhor, os seus planos a respeito desta igreja e de todos aqueles que foram escolhidos para estarem servindo esta igreja, nesta cidade, Senhor. Então agora, Senhor, eu me rendo a Ti completamente. Usa-me como sempre o Senhor tem usado. Agradeço, Senhor, por o Senhor ter me usado sempre. E mais uma vez eu me rendo a Ti, o Senhor fazer a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, queridos. Meus irmãos, esta palavra foi profetizada aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E essa palavra, essa frase, o zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor aqui é uma palavra usada como um ardor no original. Um ardor. O ardor do coração de Deus fará isso. Havia no coração de Deus um intenso desejo de realizar esse objetivo: vir Jesus e nascer, vir o próprio Deus e estar conosco. Então havia no coração de Deus então um ardor, um intenso desejo, e significa também que esse estabelecimento deste reino, que nós lemos aqui, foi um objetivo de intenso e ardente desejo para que o mundo todo fosse alcançado por este zelo de Deus e chegasse até nós hoje. Nós estamos aqui por causa deste zelo. Observem o que o profeta falou: o zelo do Senhor fará, está no futuro.
o zelo do Senhor fará isto. Queridos, eu quero falar exatamente sobre esse zelo do Senhor. Deus sempre foi e sempre será um Deus zeloso. Quando Ele deu lá os mandamentos para Moisés, os 10 mandamentos, chegou uma hora e fala assim: olha, eu sou Deus zeloso, e eu visito até a 3ª e a 4ª geração com maldição daqueles que me aborrecem e não fazem a minha vontade. E Ele fala antes, eu sou um Deus zeloso, que visito. Mas depois Ele fala assim, olha, mas também eu sou Deus, que usarei de misericórdia e de bondade, até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Amém? Então, queridos, esta profecia, 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, se cumpriu. Nós sabemos disso. Eu não vou falar nada aqui que a igreja já não conhece. Se cumpriu, Jesus veio. Jesus veio então como esse zelo do Senhor. Deus usara vários homens como seu zelo, mas os homens falharam. Porque eram homens, eram carne, sujeitos. E agora Deus fala assim, eu mesmo vou lá. Eu vou estar com eles. Eu vou nascer, né? Eu vou estar lá. O nome dele será maravilhoso, a profecia. Deus forte, Pai da eternidade. Então era Ele próprio que viria através do seu Filho e habitaria em nós, para trazer a solução para nós, para o homem pecador. Estabeleceu o seu reino eterno, que não teria mais fim. E nós hoje participamos deste reino, deste domínio, desse Deus forte, maravilhoso, desse príncipe da paz, né? Então, Jesus veio como esse zelo de Deus. Para quê? Para trazer salvação a nós. E o zelo agora continua com Jesus. Continua em Cristo. Por meio de Jesus vem a graça. Por meio de Jesus vem essa graça maravilhosa, que esse favor imerecido. Ninguém merecia a salvação, ninguém merecia o manifestar de Deus, porque os homens pecaram, foram destituídos da presença de Deus, e Jesus então traz esta graça extraordinária que nos alcançou. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Jesus veio e trouxe com o seu zelo por nós, essa graça. Mas ainda Jesus com o seu zelo nos dá o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, quando Deus dá essa profecia através de Isaías, nem todos podiam ter o Espírito Santo, essa presença gostosa, essa experiência. Era para algumas pessoas, não é? Era para algumas pessoas exclusivas, rei, sacerdote, profeta. Já viu uma promessa através de Joel, que nos últimos dias ele derramaria seu Espírito sobre toda a carne. E agora Jesus, com o seu zelo, ele derrama em nós, ele traz para nós o Espírito Santo. Antes dele ir para o céu, ele disse, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês como filhos sem pai. Não vou deixar vocês como órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. É o zelo do Senhor. Ninguém conseguia no Velho Testamento guardar fielmente a palavra, o estatuto, o mandamento. E Jesus fala, o Espírito Santo vai vir, eu vou enviar. É promessa do Pai. E Ele vai ensinar para vocês toda a verdade. Ele vai revelar tudo a respeito do Pai para vocês. Ele vai vos dar autoridade. E Ele então, com seu zelo, derrama o Espírito Santo. Dá o Espírito Santo a nós. Antes de subir, Ele reúne com os seus discípulos e sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, selando eles. E depois no Pentecostes, veio o grande derramar do Espírito.
o Senhor Jesus, com seu zelo também, nos dá o Evangelho. Ele nos traz o Evangelho é Ele mesmo, a palavra revelada, não é? O Evangelho, boas novas. Qual é a boas novas? Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Quando é anunciado para Maria, fala o nome dele será Jesus, e ele salvará os homens dos seus pecados. E ele traz o Evangelho, e Paulo fala assim, olha, o Evangelho que Jesus traz, que Jesus trouxe como zelo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho então faz parte desse zelo. E louvado seja o Senhor, que esse Evangelho foi capaz de nos convencer de estarmos aqui esta noite. Aleluia. O Espírito do Evangelho, o Espírito Santo que está neste Evangelho, que também Paulo fala que é a espada do Espírito, esta palavra. Então, tudo isso é o zelo de Jesus por nós. Mas o zelo continua. Jesus vai para o céu, deixa o Espírito Santo, e agora começa o zelo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando na profecia de Isaías. O Espírito Santo agora vem com o seu zelo, e com o seu zelo extraordinário, ele levanta líderes, e levanta obreiros, do meio de milhões, ele escolhe milhares, do meio de uma multidão, ele escolhe centenas, como fez dessa igreja hoje, no meio de tanta gente, ele escolheu 12, coincidência? 13, não, 12 mais 1, 14 menos 1, 13 aqui, fora os demais. O que é isso, pastor? É o zelo do Espírito Santo pela sua igreja. Quando a igreja primitiva começa no fogo do Espírito ali sendo usada, o apóstolo São Pedro fala, olha, a multidão cresceu. Primeira pregação, ungida pelo Espírito, fazendo parte do zelo de Deus pela humanidade, pelo reino que seria estabelecido. 3.000 almas vieram a Cristo. E aí Pedro falou, olha, nós precisamos escolher alguns homens, algumas pessoas para cuidar deste povo. Cuidar do material, cuidar das viúvas, dos órfãos. Lá no capítulo 6 de Atos, escolhidos primeiros diáconos. E qual foi a orientação do Espírito Santo? Olha, escolhe homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que estava acontecendo ali? O zelo do Espírito Santo pela igreja, levantando homens, na época só homens. Hoje, glória a Deus que nós temos também as mulheres incluídas. Homens cheios do Espírito Santo, escolhido pelos líderes, para zelar da igreja, para cuidar da igreja. Mas aí, lá no capítulo 14 de Atos, esse eu quero ler com vocês, Deus levanta também, fala a respeito dos presbíteros. Presbíteros aqui, as missionários, uma invenção nossa da igreja Avivamento Bíblico, 14 de Atos, versículo 23. Lá no Velho Testamento já tinham os anciões. Anciões eram senhores, né? Que haviam, mas agora na igreja primitiva também, algumas versões falam anciões. No capítulo 14, perdão. Eu peguei uma Bíblia aqui que não é a minha ferramenta de usar, por causa da letra, da minha esposa, mas eu vou achar aqui. Capítulo 14 de Atos, no versículo 23. Eu não vou ler o contexto, só aqui para mostrar a questão dos presbíteros. Fala assim, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, alguma versão vai falar ancião, presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, obra do Espírito Santo, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado.
Presbítero já está lá dentro da igreja primitiva, viu, irmãos? Aleluia. Em toda a história da igreja, é necessário os presbíteros, é necessário hoje as missionárias. No capítulo de número 20, versículo 28, Paulo, capítulo 20, versículo 28, também fala sobre os presbíteros. Paulo manda chamar os presbíteros para uma reunião de despedida. No capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos. Paulo dizendo para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, o zelo do Espírito Santo pela igreja, pelos que foram salvos e os que haverão de ser salvos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, como presbíteros, como superintendentes, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Amém? Este é o zelo do Espírito Santo. Por quem? Pela igreja. Por nós. Para que tem esses presbíteros, as missionárias? Levantados pelo Espírito Santo para zelar da igreja. Faz parte do zelo do Espírito Santo. E o Espírito Santo continua com seu zelo. Que mais, pastor? Ele agora pega e dá dons para a igreja. Os dons faz parte do zelo do Espírito Santo pela igreja. São variedade de dons. Nós temos, eu quero falar pelo menos de 3 categorias, bem rápida. Os presbíteros já estudaram isso, não é? Temos 3 categorias, temos 7 dons naturais. Está lá em Romanos capítulo 12. Engraçado, quando fala lá do dom de liderança, fala: e quem tiver o dom de liderar, faça com zelo. Então o Espírito Santo, com o seu zelo, que continua zelando a igreja, lhe dá dons à igreja. No capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos os dons de manifestação do Espírito. A profecia, línguas, variedade de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não é? Dom de cura, operação de milagres, lá são 9 dons. Faz parte do zelo do Espírito Santo com a igreja, porque diz que tudo é para a edificação da igreja, para trazer orientação para a igreja, para trazer avivamento na igreja, para trazer fogo na igreja, para trazer milagres na igreja, para trazer mudança na igreja, para trazer para a igreja a revelação daquilo que ela precisa saber para poder melhorar diante do Pai. E aí nós temos outra categoria de dons, que é Efésios capítulo 4, chega agora nos irmãos, esse eu quero ler com os irmãos, que é os dons ministeriais. Presbítero Henrique, missionários e presbíteros que foram separados. O presbiterato é o primeiro passo para o pastorado na nossa denominação. Não existe consagração de pastor no avivamento. Existe consagração de presbítero, de missionária hoje. E aí destes presbíteros e destas missionárias, Deus então escolhe alguns deles para o pastorado, ou para evangelista, ou para apóstolo, ou para profeta, ou para mestres. Esse é o zelo do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai. Capítulo 4, versículo 11, diz assim, 4:11, e ele designou alguns. Ele aqui, se você for ver no contexto, é Jesus, mas Jesus agora opera por meio do Espírito Santo, inspirando os apóstolos.
dando direcionamento para os apóstolos, ele mesmo constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 dons ministeriais aqui. Também faz parte do zelo do Espírito Santo pela igreja. Vocês aprenderam aqui sobre maturidade? E exatamente esse texto foi usado, que fala para frente, até que chegue, que vai crescendo no conhecimento, na estatura. Este é o zelo do Espírito Santo. Levanta homens e mulheres. E agora aqui, eu disse que na nossa denominação, talvez seja quase todas as denominações, o primeiro passo para o pastorado, para o apostolado, para o evangelista, nesses 5 dons, para o profeta, aqui dentro desses 5 dons, e para o mestre, começa com o presbiterato. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Henrique é o primeiro passo. Já já o Senhor te chama para um degrau a mais, que na verdade não é a mais, é igual. Pastor Salim falou que Pedro falou, olha, eu, presbítero como vocês, falando lá, 1 Pedro capítulo 5, exorto vocês que cuidem bem da igreja. Aleluia. O zelo do Espírito Santo faz essas coisas. E o Senhor vai levantar mais aqui, o Espírito Santo vai levantar mais. Porque essa igreja não ficará só nisso. Tem um projeto de Deus muito grande para salvar muita gente dessa cidade. Fazendo parte do zelo de Deus. Fazendo parte dessa profecia de estabelecer o reino inabalável, o reino eterno, para alcançar vidas e vidas. Jesus veio para isto, e o zelo dele exatamente é cuidar de milhares, e levar milhares com ele para a eternidade. Então o Espírito Santo continua com o seu zelo. Eu estou indo para o encerramento, mas aí, queridos irmãos, não para por aqui. Agora o zelo continua pelos obreiros. Presbíteros e missionários, você não foi escolhido só para ficar aqui como status. Eu sou presbítero. Eu sou. Né? Antigamente a gente ficava aqui, ó, cheio de cadeira, todo mundo que não é para isto. Vocês fazem parte do projeto de Deus, do zelo de Deus. O zelo de Deus fará, e o zelo de Deus chegou até aqui, e Ele levanta vocês para agora cuidar do que é dEle, do que é para Ele, e do que Ele quer levar para a eternidade, que é a igreja dEle. E o zelo não pode parar só do Espírito Santo, tem que ser continuado através de nós. Nós líderes da igreja, levantados e consagrados e habilitados por Ele para esse trabalho. Atos 20 e 28, eu li com você já a palavra do apóstolo São Paulo, eu quero reler, eu quero ler um pouquinho antes. Atos 20, vamos lá de novo? Os presbíteros, escute bem, a igreja. Atos 20, eu quero ler aqui a partir do versículo 23. Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, né? Bem, não vou entrar nesse contexto, e ele dá algumas instruções, uma despedida ele faz. Eu vou ler a partir do versículo 24. Todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor. Paulo está dizendo para eles, de valor algum, para mim mesmo, se tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. 25. Agora sei que nenhum de vocês, presbíteros, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, a despedida de Paulo. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Assim devemos ser nós também. Nós não temos culpa pelo sangue de ninguém, que nós teremos oportunidade de ensinar, de pregar, de corrigir, de exortar, de ajudar, de pegar a mão, de pegar no colo. Pois não deixei de proclamar a vocês
toda a vontade de Deus. Presbíteros, missionários, nós, que agora também fazemos parte desse zelo de Deus, não podemos deixar de falar, de ensinar. Deus nos chama exatamente para isso. E Paulo então continua, no versículo 27, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. 28, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês. Eu quero dizer para vocês, obreiros, líderes, que a partir de hoje, o diabo montará estratégia para impedir vocês de exercer este tão importante ofício no reino de Deus, na casa de Deus. Redobre a vigilância, redobre a oração, cuide. Paulo exatamente está dizendo para eles como experiência, e ele fala: cuidem primeiro de vocês, cuidem de vocês. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou, como presbíteros, como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com seu precioso sangue. Obreiros, presbíteros, missionários, esse rebanho é de Deus, não é do pastor Salim, é de Deus. Cada ovelha aqui, do mais simples ao mais culto, do mais pobre ao mais rico, aqui não tem essa diferença. Todos são de Deus. Todos foram comprados pelo mesmo sangue, o sangue da cruz. E nós, presbíteros e missionárias, líderes, devemos olhar para este rebanho e tê-los como preciosíssimos aos olhos de Deus. Até aqueles que têm deficiência, até aqueles que precisaremos de carregar até a volta de Jesus. Nenhuma dessas ovelhas podem ser abandonadas e deixadas de ser cuidadas. E exatamente vocês foram levantados com esta finalidade de zelar. De zelar, o zelo de vocês fará esse rebanho chegar no céu. O zelo de vocês fará este rebanho ser curados. O zelo de vocês fará este rebanho beber água limpa. O zelo de vocês fará este rebanho comer pastos verdejantes. Vocês fazem parte desse zelo de Deus, para zelar deste rebanho, que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor? Aleluia! Cuidado da igreja, edificando a igreja, cada dia. Aleluia! Mas, vamos encerrar, não para com os obreiros. Agora é a igreja, unida, junta. Precisa também continuar sendo uma igreja zelosa. Os obreiros zelando de vocês, e vocês zelando deles agora. Eu falo obreiros, na verdade essa palavra obreiro, eu aprendi isso esses dias, depois de muitos anos, depois de ficar careca, e velho, sabe, irmão, eu fiz um compromisso comigo mesmo, que eu não queria ficar velho, e parar no tempo, parar de aprender. Todo dia eu quero aprender um pouquinho mais, a cabecinha já não ajuda não, mas eu quero aprender um pouquinho mais. Coisas tão simples, do tempo. E aí eu aprendi que Jesus falou assim: orai ao Senhor da seara que manda obreiro. Aí eu fui ver, e falou: orai ao Senhor da seara que manda trabalhadores. Deus não quer obreiro, Deus quer trabalhador. E esses presbíteros foram chamados para ser trabalhadores. Para trabalhar. Quando ele fala, vocês vão, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide aí, ó, como vocês vão andando, assim como vocês vão caminhando aí no seu dia a dia, onde vocês vão, vão pregando o evangelho, vão fazendo o trabalho de um trabalhador, que reparte a semente, que lança a semente. Então agora Deus também continua sendo Deus zeloso através da igreja.
Os obreiros zelam da igreja, a igreja zela dos obreiros. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. Ou a instrução de Paulo. Acharam aí? É uma palavra para a igreja. Fala assim: agora pedimos a vocês, irmãos. Somos irmãos? Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês. São os obreiros, os presbíteros, os missionários, os líderes de ministério, de células, enfim, de grupos pequenos. Tenham com consideração os que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima. Aí entra o zelo também. Tenham-no a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz com os outros, uns com os outros. Tem outros textos, eu não vou estar lendo, mas está pedindo para a igreja zelar dos seus, considerar aqueles que trabalham, e os que trabalham bem com ainda consideração maior. Eu tenho certeza absoluta, pastor Salim, que cada irmã dessa, cada irmão desse que vem à frente, cada Henrique, cada um de nós, faremos o melhor. Ainda mais desses últimos dias, que nós estamos sendo levados a um grande avivamento espiritual, tão grande, revelações, e a nossa consciência de que nós estamos na reta final, e nós não podemos descuidar com o lobo. Paulo fala sobre isso, eu pulei essa parte. Cuidado, porque pode sair até de entre vocês alguém que vem de contramão com o verdadeiro evangelho. Cuidado com os lobos. Cuidado com aqueles que se desviam da verdade. E Jesus falou que nos últimos dias aconteceriam isso. Eu tenho certeza que nós, obreiros e líderes dessa igreja, nós faremos o máximo para zelar desta igreja. E esta igreja zelará deles também. Amém? Terão como estima, com amor, com consideração. Vai ajudar, vai estar junto, vai estar na obediência, vai estar na submissão. E essa paz, essa comunhão entre vocês, fará com que esta igreja fará parte do reino inabalável, do reino que não terá fim, que Isaías profetizou, aleluia, que vai crescer e crescer e crescer, e milhares serão salvos para a glória de Deus. Amém, Jesus? E ainda em Hebreus capítulo 7, vamos lá, vou encerrar com esse texto e mais um. Glória a Deus. Vamos lá, Hebreus, capítulo 7. Tem gente que não gosta dessa leitura muito não. Mas é a razão de muitas igrejas estarem fracassadas, fora do plano de Deus. Eu tenho que acostumar com essa Bíblia do meu bem aqui. Vou pegar a minha mesmo, né? Hebreus, vamos lá, né? Hebreus. A igreja sabe de cor esse texto aqui. Eles lêem todo dia em casa. Por isso que estão aqui nesse templo. Por isso que estão aqui ouvindo o pastor Salim e os presbíteros. Hebreus capítulo de número 13, versículo 7. Olha só o que o escritor aos Hebreus ensina. Não sabemos se é Paulo ou quem seja, mas o escritor inspirado pelo Espírito Santo. Escute, igreja. Lembre-se dos seus presbíteros, dos seus líderes, das missionárias, dos pastores. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Está falando daqueles que já passaram, mas também dos que estão hoje no zelo de vocês. Lembrem deles, observe bem o resultado da vida que tiveram e imitam a sua fé.
Que responsabilidade, presbíteros e missionários. Um tempinho desse, várias vezes já, esses dias mesmo lá em São Felipe, a irmãzinha chegou e falou assim: pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Ela falou assim, quando eu ficar velha, me chamou de velho, sem querer. Quando eu ficar velha, meu bem estava perto, eu quero ficar uma velha igual ao senhor. Assim, parecendo jovem, né? Ô Jesus. Encontrei um presbítero um dia: presbítero, pastor, eu quero ser igual ao senhor. E você não fica vaidoso. Oh, glória a Deus. Então, presbíteros, missionários, vocês foram escolhidos, nós que já estamos há mais tempo, vocês que vão ser chamados, escolhidos por Deus qualquer hora, moças e rapazes que estão vindo num tempo de avivamento, vocês estão na mira de Deus. Tem vários aqui que estão na mira de Deus, porque a igreja não será só isto, a igreja não será só isso. Muitos virão, por causa do zelo de vocês, por causa do zelo dos líderes por vocês, igreja, e do zelo e consideração de vocês pelos líderes. Essa cidade será impactada pela comunhão de vocês, pelo entendimento de vocês, com relação ao zelo de Deus, ao projeto de Deus, à visão de Deus, para vocês como igreja neste lugar. Nossa responsabilidade, obreiros, desta igreja, olhar para nós, é o que Paulo, é o que o escritor disse aqui, ó. Observe bem o resultado da vida que tiveram. Eles vão olhar em nós, e que eles vejam em nós resultados de boas obras, de bom cuidado, de zelo, de paixão, de amor, de entrega, de abnegação, de santidade, de pureza, de garra, de desejo de servir melhor o reino de Deus e a vontade de Deus. Ele continua dizendo: observe bem o resultado da vossa vida que tiveram e da sua inteira fé, da sua fé. No versículo 17 ele continua: obedeçam os seus líderes. Falando para a igreja, obedeçam os seus líderes. Muita gente hoje não entende isso aqui, e vive uma vida de desobediência, e aí a maldição, e aí vem as circunstâncias. Obedeçam, igreja, honrem os vossos líderes. Obedeçam aos vossos líderes, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, assim que precisamos ser. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar conta. Assim devemos ser nós, líderes, obreiros, trabalhadores. Prestaremos conta para Deus, prestaremos do rebanho, da equipe, da igreja, daqueles que estão na nossa responsabilidade. E ele continua dizendo: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Igreja, não seja um peso para esses líderes. Eles sempre estarão dispostos a ajudá-los e até carregar vocês. Mas escutem o que eles ensinarão. Obedeçam eles, e a bênção de Deus virá sobre vocês. E não será um peso para eles, essa igreja, porque será uma igreja zelosa e que vai caminhar debaixo de uma unção e de um projeto de Deus tremendamente especial. Fica de pé. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ler mais 2 versículos, vocês de pé. Eu não tenho como ficar sem ler isso aqui. Romanos, capítulo de número 12. Eu chamo esse pedaço da Bíblia aqui, esse trecho, como microevangelho. Se a igreja obedecer aqui do versículo 9 até o final do capítulo 12 de Romanos, ela já está salva. Você lê em casa, agora não. Do capítulo 12, do versículo 9 até o último versículo, se você ler, obedecer, guardar, se o céu já está te esperando.
Mas agora dentro desse texto, lá no versículo 11, fala assim, ó: nunca falte a vocês, falando para a igreja, nunca falte a vocês o zelo. Oh, nunca falte a vocês, igreja, o zelo. O zelo por aquilo que Deus tem dado para vocês. E aí ele continua, né? Sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor, não falte o zelo. O inimigo vem para roubar, ele quer roubar a sua alegria, sua salvação, o Espírito Santo, o Evangelho, tudo que Deus nos deu com o seu zelo. Ele vem roubar, ele quer te tomar. Então seja zeloso, nunca falte o zelo por aquilo que Deus tem dado para vocês, como igreja de Jesus. Agora o último de verdade, Tito capítulo de número 2, 14, esse é forte também, como os demais. Capítulo 2 de Tito, versículo de número 14, fala assim para nós, escute bem, igreja, versículo 14, ele se entregou por nós, Jesus, a fim de nos remir de toda a maldade. O zelo dele fez isso acontecer, aleluia, e purificar para si mesmo. Ó, o zelo do Senhor, por toda essa forma dele trabalhar, nos dando o Espírito, nos dando o Evangelho, nos dando líderes, nos dando o Espírito Santo, nos dando obreiros, trabalhadores, aleluia. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Um povo particularmente seu. Somos nós, igreja. Somos nós os salvos, remidos. Um povo particularmente seu, zeloso, dedicado, está lá, né? Dedicado, zeloso, outra versão diz zeloso, dedicado e que pratica as boas obras. Essa é a igreja zelosa que o Senhor vai vir buscar. Nunca falte o zelo da sua vida, amém? Deus tem zelado de nós de maneira tão boa. Deus tem zelado de vocês, dado o pastor Salinha, agora essa equipe, e outros. Estava conversando com o presbítero aqui, o pai do irmão, que esqueci o nome, Maurineu, falou: olha, está precisando mesmo dessa turma nova, né? Mas gente, nós estamos com pouco presbítero, mas sabe, irmãos, está precisando mesmo, porque essa igreja precisa, e ela vai crescer. Essa igreja precisa ser bem pastoreada, bem cuidada, bem zelada, porque Jesus está voltando, e ninguém pode ficar para trás, e ninguém vai ficar para trás, porque Deus levanta líderes deste lugar zelosos, para cuidar de uma igreja zelosa, de uma igreja que quer ir para o céu, que não quer perder o que ela já tem recebido, pela bondade, pela misericórdia e pelo sacrifício do Senhor por nós. Feche seus olhos. Nosso Deus, te agradeço por essa oportunidade de falar com esta igreja do Senhor, este rebanho do Senhor, os obreiros que o Senhor levantara nesse dia. Ó Deus, e a minha oração é que o Senhor continue derramando sobre esta igreja uma unção poderosa do seu Espírito, e fazendo dela uma igreja zelosa, fazendo os seus líderes aqui, Senhor, líderes zelosos, apaixonados, oh Senhor, que reconhece que nós estamos para servir a um povo que o Senhor tem salvado pelo seu precioso sangue, uma igreja sua, que o Senhor está preparando para morar com o Senhor na eternidade. Oramos assim, Pai, rogando em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Senhor, amém. Podem celebrar, pastor Salim, depois com a palavra, em nome de Jesus.